Se deseja despertar, não julgue seus pensamentos como bons ou ruins, mas descubra quem você é antes deles. Quando descartamos os rótulos, podemos ver a vida como ela realmente é. Uma criança que acredita apenas nas palavras que lhe são dadas deixa de ver o mundo com clareza. Ela vê apenas seus pensamentos. A maioria acredita estar desperta, mas se você acha que já está, por que se dar ao trabalho de buscar? Antes de despertar, é preciso aceitar que estamos adormecidos, vivendo presos a hábitos automáticos. A verdadeira mudança é pensar além do seu ambiente. Todas as grandes personalidades da história sabiam disso, seja William Wallace, Mahatma Gandhi ou Martin Luther King. A rainha Elizabeth I ou Joana d'Arc. Todas elas tiveram uma visão. Todos eles tiveram uma ideia que não conseguiam ver, cheirar ou provar. Não conseguiam senti-la, mas ela estava viva em suas mentes. Aquilo estava tão vivo na mente deles que começaram a viver como se aquela realidade estivesse realmente acontecendo agora. Você consegue acreditar em um futuro? Aquilo que você ainda não consegue ver ou experimentar com seus sentidos. Mas você já pensou nisso tantas vezes que seu cérebro literalmente se transformou, fazendo parecer que o evento já aconteceu? A neurociência afirma que é absolutamente possível. A sua personalidade cria a sua realidade pessoal. É isso. É simples assim. Sua personalidade é formada pela maneira como você pensa, como você age, como você se sente. Então a personalidade atual que está sentada aqui hoje, você criou a realidade pessoal atual chamada sua vida, concorda? Você também concordaria se quisesse criar uma nova realidade pessoal? Que em um nível fundamental, você teria que mudar os pensamentos que está tendo. Os comportamentos e hábitos que você demonstra e as emoções que você memorizou, que se tornaram parte da sua identidade, e a maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal com a mesma personalidade. E isso nunca funciona. Temos que nos tornar outra pessoa. Criar novas conexões. Lembrar e manter e sustentar essas conexões. Então, agora, cada vez que você tem um pensamento, você produz uma substância química. E se você tiver um pensamento grandioso, ou um pensamento ilimitado, ou um pensamento alegre, você ativa um conjunto de circuitos no seu cérebro que disparam em uma sequência muito específica. Combinação que produz um nível de consciência que ativa outra parte do cérebro que produz uma substância química. Para que você comece a se sentir exatamente como estava pensando agora. Grande, ilimitado ou alegre. Agora, se você tiver um pensamento negativo, um pensamento infeliz ou um pensamento autodepreciativo, você ativa um conjunto diferente de circuitos e uma combinação diferente, uma sequência diferente e um padrão diferente. Isso produz um nível diferente de estado mental. E o cérebro então começa a produzir uma série diferente de substâncias químicas que sinalizam para o corpo. Para começar a sentir exatamente o que você estava pensando agora há pouco. Negativo, infeliz ou indigno. Então, no momento em que você começa da maneira que pensa, porque o cérebro está em constante comunicação com o seu corpo, você começa a pensar da maneira como se sente, o que produz mais substâncias químicas para que você se sinta da maneira como pensa e... Então você pensa como sente, e então sente como pensa. E então pensa como sente. E algumas coisas, as pessoas fazem isso por 20, 30 ou 40 anos. Agora, a redundância desse ciclo ao longo do tempo cria o que eu chamo de estado, de estar em... Um estado de ser quando sua mente e seu corpo estão trabalhando juntos, ou seus pensamentos ou sentimentos estão alinhados a um conceito. Portanto, os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. E à medida que as pessoas ficam presas nesse ciclo de pensar e sentir e pensar ao longo do tempo, eles condicionam seus corpos a memorizar essa emoção, assim como a mente consciente. Sempre que o corpo sabe tão bem quanto a mente, isso se chama hábito. Um hábito ocorre quando o corpo se torna a mente. 95% de quem você é aos 35 anos é um conjunto de comportamentos memorizados. O diagnóstico mostra que, para realmente quererem mudar,
Esperam até o ponto em que o ego esteja tão baixo que não conseguem mais ir. Sobre se tudo continuar como sempre foi, é aí que começamos a analisar como pensamos, no que acreditamos, como agimos e nossa atitude, ou quais emoções nos guiam. E minha mensagem é: por que esperar? Podemos aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento que tende a ser o modelo humano, ou podemos aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração. Agora você quer aprender a parte mais difícil de tudo isso? Pronto, a parte mais difícil de tudo isso. A parte mais difícil de tudo isso é reservar um tempo para isso? É isso. É reservar um tempo para si mesmo, para o seu precioso eu. Só quando sentimos diretamente o fluxo da vida dentro de nós é que o mundo externo se alinha com a verdadeira harmonia. Até lá, tudo o que fazemos apenas aumenta o caos criado pela mente. Guerra e paz surgem juntas em uma dança sem fim. São parte de um mesmo contínuo. Um não existe sem o outro, assim como luz não existe sem sombra, e cima não existe sem baixo. O mundo parece querer luz sem escuridão, plenitude sem vazio, alegria sem tristeza. Quanto mais a mente se envolve, mais fragmentado tudo se torna. A consciência desperta, como mostrava Osíris, é necessária para compreender verdadeiramente qualquer ensinamento. Sem ela, todo conhecimento se torna perigoso, desconectado da sabedoria superior. Nunca tivemos acesso a tanto conhecimento, mas, paradoxalmente, nunca estivemos tão desconectados de nós mesmos.